Muito boa tarde para você, hoje quinta-feira, dia de TBT aqui no nosso Tarde Mais. E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem com você nesta quinta-feira maravilhosa. Eu agradeço a você que ligou a TV agora e está aqui acompanhando a nossa programação e acompanhando o nosso programa Tarde Mais. E para você que ligou a TV desde cedo, está conosco desde manhã aí, curtindo a nossa programação, seja bem-vindo ao nosso programa Tarde Mais e seja bem-vindo à nossa programação aqui da Telecab Canal 10. Hoje, quinta-feira, como eu sempre digo, é dia da gente relembrar tudo que já passou na programação aqui do Canal 10. Não só o meu programa e os demais programas que são apresentados aqui na Telecab Canal 10. Hoje é o dia da gente reviver coisas que já foram exibidas aqui na programação. E hoje, o nosso programa vai relembrar o programa que nós fizemos aqui há um ano atrás, que foi para contar um pouco da história de Açu. E esse primeiro bloco, a gente vai saber mais sobre a história da baronesa aqui do município de Açu. Então, na tela! Menina, minha responda sem sorrir e sem chorar, porque você remexe quando vê eu me passar, fica toda remexendo sem parar, pensa que nós vai nem ter olho, nem tá vendo você passar. Um trecho desse saudoso poeta Renato Caldas, que eu começo o programa de hoje na terra da poesia. Seja bem-vindo a Açu, terra dos poetas, terra do saudoso poeta Renato Caldas, Ciazinha Vanderlei, também terra da Casa da Cultura, o Sobrado da Baronesa. Aqui acontece o maior e o São João mais antigo do mundo. E contando um pouco dessa história, a gente vai saber tudo o que acontece nessa cidade, porque o nosso programa é aqui. Por acolá de hoje é na cidade de Açu. Bora com a gente! Chegando aqui na Casa da Cultura, o Sobrado da Baronesa, a gente vai bater um papo com o Tiago França, ele que é historiador, o homem é tudo aqui na cidade. Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa, bota aqui, vá. Tiago sai de casa, né? Tiago, me diga uma coisa, me fala sobre o Sobrado da Baronesa, o Casa da Baronesa, o Sobrado. Bom, Thales, essa casa, né, construída lá em 1822, pelo pai da baronesa, não foi pela baronesa. Ah, então quer dizer que aqui não foi construído pela baronesa. Não, foi construído pelo pai da baronesa, lá em 1822, né? Inclusive o ano da independência do Brasil, em 1822. Hoje ela conta com 201 anos de história, enquanto prédio, né? Um dos casarões mais antigos da cidade. Estamos localizados aqui ao lado da igreja de São João Batista. E nossa Casa de Cultura, né, o prédio, enquanto Casa de Cultura, esse ano 2023 nós estamos completando 20 anos de história, enquanto atividades culturais que nós trazemos para cá, para essa casa, né, para esse espaço, como forma de ressignificar esse espaço. Um espaço que residiu muita gente, mas um espaço também que, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre história, quando a gente fala sobre memória, é entender que esse prédio é para além de um espaço onde residiu, por exemplo, o barão e a baronesa de Serra Branca. Esse espaço a gente tem que ressignificar e pensar por um viés de empatia, né? Pensar de forma empática, né? Pensar que esse prédio ele foi construído a mãos de pessoas escravas, né, de pessoas negras que foram escravizadas, assim como todos esses prédios históricos de Açu que a gente tem que... A maioria, né, que tem aqui. Tiago, mas por que esse título Baronesa de Serra Branca? Na verdade, o título Barão e Baronesa de Serra Branca foi um título comprado, muita gente não sabe, né?
Mas existe, inclusive, a carta, né, assinada pela princesa Isabel. Foi um título comprado por eles, e aí eles se tornaram barão e baronesa, né? Eles compraram, tinham posses, né? Barão e a baronesa eram pessoas ricas, pessoas de muitas posses, né? Eles ficavam muito por entre São Rafael, entre Santana do Matos também, entre Açu. Então, eles acabaram sendo essas pessoas, além de ricas, né? Pessoas ricas, né? Para a época, também pessoas bastante conhecidas. Então, acabaram comprando esse título de barão e baronesa e se tornando barão e baronesa de Serra Branca, como todo mundo conhece, né? Interessante você falando um pouco dessa história, né? Eu morando em Açu, não sabia dessa história. Não conhecia um pouco dessa história eu achava que não tinham sido comprados esse título, tinham dado. E o mais interessante da história dela que você falou, que eu também não conhecia, que quer dizer que ela não vivia só em Açu, vivia em outras cidades aqui perto. Não, na verdade, aqui, o Sobrado da Baronesa, que é como a gente chama a Casa da Cultura, ela não morava aqui o tempo inteiro, né? Ela vivia muito mais no sítio dela, lá em Serra Branca, né? O casarão que hoje ainda está de pé, né? Inclusive em busca de melhorias, em busca de uma restauração, na luta por uma restauração daquele prédio, em frente a um lago gigantesco, construído também a mãos de pessoas escravizadas, inclusive. Então, é isso, ela realmente não residia aqui todos os dias de sua vida, não residiu aqui todos os dias de sua vida. Ela ficava muito entre aqui, Serra Branca, Santana do Matos. A família do barão, se eu não estou enganado, era de Santana do Matos. Então, eles ficavam circulando por essas cidades. Tiago, você está falando aí do tempo da escravidão. Eu procurei saber. A baronesa ela foi uma das primeiras mulheres a liberar seus escravos. Essa história é verdadeira? Sim. Aqui em Açu nós tínhamos uma espécie de organização de libertação, né? Se vocês forem na internet, vocês vão achar uma ata de libertação dos escravos, né? Libertação dos negros que foram escravizados. Conta a história que, assim como Mossoró, Açu também foi uma cidade que teve essa libertação, né? Como conta a história, antes da própria Lei Áurea, né? Então, 3 anos antes da Lei da Libertação Nacional, né, a nível do Brasil, Açu deu a liberdade, né, deu esses títulos de liberdade às pessoas escravizadas, 3 anos antes. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia a capoeira ela lhe ajudou. Tirou você da miséria, lhe transformou. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Além de cantar e dançar, tem cuidado das nossas plantações e do nosso gado? E o senhor, tá tudo do jeito que o senhor ordenou, patrão. Muito obrigado. Meu amado, temos que cuidar na libertação deles. Assim será feito. Será dada liberdade a eles. Eles são merecedores. Eles têm cuidado muito bem das nossas plantações e do nosso gado. E conta a história que a baronesa, ela promoveu, nessa época, ela promoveu um jantar para essas pessoas negras libertas, né? Para comemorar essa liberdade. Existem muitas histórias de onde aconteceu esse jantar, e o jantar foi aqui dentro, na Casa da Cultura, né? O jantar foi no pátio da Casa da Cultura. Existem histórias que diz que o jantar foi onde hoje é a Praça do Rosário, na Praça do Rosário dos Pretos, né? Então, existem muitos relatos sobre onde aconteceu esse jantar.
Liberdade é dar asas ao coração. Soltar a gaiola dos sentimentos. É permitir-se amar sem medo. É seguir em frente de olhos abertos e a alma sem segredos. É ter as mãos abertas e abraçar a imensidão. É mister, liberdade e compaixão na fortaleza dos nossos corações. Todos devem agir e unir-se, um para com os outros, e viver em espírito de fraternidade. Sendo assim, em Açu e em nosso país, também devemos dar a liberdade e vivermos em fraternidade. Eu declaro, nesta noite de 24 de junho de 1885, noite de São João Batista, a liberdade de todos os senhores, senhoras e crianças. Todos somos uma única raça, a raça humana. Eu vos dou a liberdade. Kyozungwando fua na nyanga dile, Kyozungwando fua na nyanga dile, mama, mama mama, mama tataku mataji mamaku mujinye, tataku mataji mamaku mujinye, mama, mama mama, mama A partir de hoje, vocês estão livres como os pássaros. Realmente existe essa história e é comprovado que houve sim, documentado, existe uma ata de quem participou desse processo de libertação. Inclusive nessa época, se a gente for pensar nessa época, né, o protagonismo das mulheres era muito mais difícil, né? Esse processo de protagonismo da mulher já era... Existia sim uma discussão, mas era algo muito mais fechado, esse tipo de coisa para homens, né? Inclusive, ela não chegou a assinar a ata de libertação. Infelizmente, ela não assinou a ata de libertação. A única mulher que assinou a ata da libertação que estava presente, e aí fala da mídia que estava presente, foi Sinhazinha Vanderlei, foi professora daqui, né? Foi uma mulher muito importante, professora, poetisa, uma mulher muito importante para a nossa cidade, né? Então foi a única mulher que assinou essa ata de libertação. Você estava falando aí que nos locais, né, que podia ter acontecido essa festa. Esse local que a gente tá aqui era o quê? O tempo que ela residia aqui. Existem alguns relatos, né, do que poderia ser aqui. Aqui já disseram que pode ter sido um escritório, né, do barão ou dela, da baronesa. Pode ter sido também um quarto. Mas aí existem outros relatos, inclusive Paulinho, né, o secretário, ele, quando vem os alunos, ele sempre traz esses relatos. A gente sempre procura falar desses relatos, né, o que poderia ter sido esse local aqui, né. Alguns falam que era uma espécie de sala de espera também, né. Outros falam que poderia ser um quarto, outros falam que poderia ser um escritório, ou só uma varanda, uma espécie de varanda de onde ela assistia a missa dessa janela. Que no caso era a missa de São João Batista. A missa de São João Batista, ela era devota de São João Batista, então ela assistia suas missas todas por aqui. Né? Massa. Vamos conhecer um pouco mais da Casa da Cultura, andar por aqui e mostrar? Vamos sim. Bora?
Tiago, a gente chegou aqui em outro ambiente aqui da casa. Esse ambiente aqui era o que na época? Bom, Thales, conta a história, né, que esse ambiente, como se trata da parte interna, mais interna da casa, esse ambiente era uma senzala, né? Então, na época era uma senzala, conta-se que era uma senzala feminina, aqui na Casa da Cultura, no Sobrado da Baronesa, e externamente nós temos a senzala masculina. Hoje nós ressignificamos enquanto Casa de Cultura, hoje aqui funciona uma sala para ensaios da nossa Filarmônica, Maestro Cristóvão Dantas. Então hoje aqui funciona ensaios de toda a Filarmônica, também ensaios de naipes, que hoje nós temos bolsistas pela Filarmônica, então também funciona como ensaios de naipes, ensaio só da tuba, só do clarinete, enfim, só do saxofone. Então hoje nós ressignificamos nisso, né? Tem reuniões aqui também com artistas, quando a gente quer fazer reuniões com artistas, nós fazemos nessa sala, assim como os ensaios da Filarmônica. Então, como você falou, aqui antigamente era uma senzala feminina, Isso. Então tem a senzala masculina também? Tem. Então bora lá conhecer. Você falou então, aqui era o local onde era a senzala masculina. Isso. Hoje aqui, né, na verdade, nós passamos recentemente por uma restauração do nosso auditório, que é aqui atrás, nosso auditório da Casa Cultura, que fazia muito tempo que não vinha uma restauração. E hoje nós ainda temos muito material antigo, né, material deteriorado, né, de antes da reforma, de antes da restauração, que está aqui ainda, então nós ainda não organizamos muito esse espaço. Que esse material será reutilizado. Aqui hoje está como esse depósito, mas nós estamos organizando para transformar realmente numa sala de organização das pessoas que vão entrar em cena no nosso auditório, né? Então aqui é mais como se fosse uma sala de concentração, né? Nós temos camarim aqui já reformado, então aqui a gente vai organizar para trazer o artista, deixar o artista mais à vontade para quando entrar em cena, para fazer alguma peça de teatro, algum recital, alguma apresentação de dança ou de balé. Aqui vai ser essa sala de concentração. Aqui também funcionou por um tempo as meninas do artesanato, né, as mulheres, as artesãs da palha, da carnaúba, quando saíram lá do prédio da Casa do Artesão, elas vieram para cá. Então, no ano de 2019, até próximo a chegar ao período da pandemia, elas estavam aqui diariamente, todos os dias, produzindo materiais de palha. Então aqui era a senzala masculina e nós também fizemos esse processo de ressignificação, né? Como eu já falei, a história da casa ela é toda nesse processo, né? A Casa de Cultura foi diversas coisas na história. Uns cômodos que faziam pessoas chorar, hoje faz pessoas sorrir. Um cômodo que faziam pessoas chorar hoje é um cômodo que transforma a vida das pessoas, né? Quando você diz sorrir é justamente isso. Muita gente, por exemplo, a Filarmônica, muitos músicos que começaram na Filarmônica há 20 anos atrás, hoje são professores. São maestros, né? O Brito é um maestro hoje da Filarmônica, começou na Filarmônica. Tem outras pessoas, como o próprio Joelson, né, que já tocou para o Papa, inclusive, né? E é da nossa Filarmônica e está na Filarmônica há muitos anos. Então a Casa de Cultura, hoje, há 20 anos, tem sido esse espaço de construção de ser também, né? De construção de seres artísticos, de seres culturais. A gente, nesse ambiente aqui, a gente vê o quanto é quente, né? A gente vê que a construção feita com madeira de carnaúba, e por trás de você tem uma das ferramentas, né, que eram utilizadas na época para prender os escravos que aqui ficavam, né? Sim. Tiago, saindo daqui agora a gente vai lá para o salão, que você disse, né, no início da nossa matéria que era um possível local onde a baronesa fez uma festa. Então bora, né? Tá bom.
Tiago, e agora chegando no último ponto aqui, que é esse terraço aqui da Casa da Baronesa, que é a possibilidade de ter sido a festa, né, que você falou? Isso, como eu já falei, conta a história que aqui provavelmente tenha sido o espaço onde a baronesa deu, né, o jantar para os negros que foram libertos por ela, né, e por toda essa organização que existia, né, dessa libertação. Diz a história que ela deu esse jantar para os negros que eram escravos dela, né, de posse dela. Então, Ela tinha quantos? não vou saber lhe informar quantos ela tinha. Porque assim, o que nós temos hoje em Açu de documentação dessas pessoas negras, vocês vão encontrar muito nos livros de tombo da igreja. Os livros de tombo da igreja são os livros que têm as pessoas batizadas. Então esses negros, a única documentação que essas pessoas tinham eram desses livros de tombo da igreja, que com certeza devem existir vários. Tem algumas pesquisas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que conta na época dentro de Açu, mais de 600, 800 pessoas escravizadas. Então, acredito que ela devia ter uma quantidade, por ela ser uma pessoa bem influente, né, com várias casas, várias propriedades, acredito que ela tivesse uma quantidade grande assim, de pessoas escravizadas. Já que a gente está falando da cultura, né, da cultura da cidade, então vou apresentar o Tiago mais uma vez. O Tiago é agente de cultura aqui da Casa da Cultura, é ator, é poeta, é historiador, né, Tiago? Tiago é tudo. A gente tenta, né? A gente tenta estar construindo, né, e utilizar esse espaço enquanto agente de cultura para contar a história, né? Eu, enquanto também historiador, para contar a história, para levar conhecimento para as pessoas, né? Levar cultura e conhecimento para as pessoas é muito gratificante. Estava eu ali sentada ao entardecer, como sempre fizera no ambiente secular que eu nascia, naquele sobrado. De novo, só um par de cristalino para tratar a visão embaraçada que tanto me fez sofrer. Por ali já passaram tantos amigos, tanta alegria e também dor. A rua quase deserta de tantos encontros e desencontros no passado que se perde na memória. Os saraus, as festas na igreja, vistas do alto do sobrado, de um encanto indescritível. Ao lado, um retrato que o tempo insiste a amarelar e tirar o brilho dos olhares apaixonados. Ali, eu e minha solidão, com o ócio circunstancial, nos afundamos para o desfecho final, uma vida com sua história peculiar, de riqueza intelectual ímpar. E o passado, o que é? É uma história contada pela memória. É um filme quase sem fim. É o gostar de um tempo que se fez presente e sobrevive em nossa memória. Tiago, e as pessoas que querem visitar e conhecer um pouco mais da história da Baronesa, como é que vem? Como é que faz? Pronto, de segunda a sexta nós estamos abertos pela manhã até 1h da tarde e à noite também. Nós estamos abertos também com os ensaios da Filarmônica e ensaios de naipes também pela noite. Então, manhã e noite, manhã até 1h da tarde, na verdade, de 8 a 1 da tarde a gente está aberto, recebendo visitas, e a gente recebe visitas diárias de escolas, de instituições federais, como universidades, IEFs, a gente recebe bastante visita. Então, sejam bem-vindos à Casa do Tiago, muito obrigado por nos receber no nosso Nada. programa. E para você que está em casa, não sai daí que eu vou no bloco comercial e quando a gente voltar, a gente vai contar um pouco da história da Beata, irmã Lindalva, que é também aqui da cidade, que essa mulher fez história pelo mundo todo e você vai saber um pouco mais da história dela.
Tá aí, minha gente, belíssima história da baronesa aqui do município de Iaçu. A baronesa aqui no município, nós temos aqui a casa da baronesa, ou sobrado da baronesa, como você gostaria de ser chamado, né? Muita gente chama de casa da baronesa ou sobrado. Mas daqui a pouquinho, a gente agora vai para um bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias aqui do município. Inclusive, né, uma história que todo mundo sabe, que é a história da Beata Lindalva Justo de Oliveira. Beata essa aqui do município de Iaçu, que a gente foi na casa da Beata, ou melhor, na casa da mãe da Beata, né? Conversamos com o irmão dela e ele conversou várias histórias, falou de vários momentos que teve com a Beata, né? Quando era criança, quando foi adolescente. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no nosso programa nesse TBT. Então não sai daí não, que eu volto já já. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Olá, eu sou o jornalista Tuca Viegas e vou estar junto com você no projeto Conversa Ampla Eleições Telecab 2024. Nós vamos entrevistar candidatas e candidatos de vários municípios do Rio Grande do Norte. E você, junto comigo, vai poder ouvir propostas e projetos desses candidatos à prefeitura da sua cidade. Tudo isso aqui, ao vivo, direto dos estúdios da Telecab Canal 10, em Mossoró, em parceria com a Band Rio Grande do Norte. Conversa Ampla Eleições 2024 Telecab. Oferecimento Infinita Energia Solar. Concrete tudo para sua casa em um só lugar. Micromac Soluções em Impressão. MF Granitos e Mármores. Preço, prazo e qualidade. Padaria Artesanal 2001. Reis e Saúde Especializada. Maison Elegance. Elo Empresarial Logístico e All Digital. Venha voar mais alto. Que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10, revivendo o nosso TBT de hoje, nesta quinta-feira. E agora, eu tenho um recadinho para você que ainda não é nosso assinante aqui na Telecab, porque na Telecab tem planos exclusivos para você ser nosso assinante. Na Telecab a gente tem um plano Master TV. Olha, contrate agora mesmo 100 megas e leve 300 megas por apenas R$ 89,90 e mais 70 canais para você assistir a nossa programação. E mais, tem também plano Plus TV, que é aquele plano que você contrata 100 megas e leva 300 megas por apenas R$ 109,90. Então, tá esperando o quê? Aproveita agora mesmo e seja assinante da melhor TV e a melhor internet do Brasil. Aqui não tem negócio de travar, não. A Telecab tem a melhor internet e tem a melhor programação para você
assistir na sua casa ou até mesmo no seu celular pelo aplicativo Telecab Play. Então, vem fazer parte da Telecab. E agora vou continuar com o nosso TBT porque tá na hora da gente conhecer um pouco mais da história da Beata, da irmã Lindalva, né, como é mais conhecida aqui no município de Iaçu. E a gente conversou com o irmão da Beata e ele contou muitas histórias que foi vivido com ela aqui no município. A gente agora vai conversar com o seu Veridiano Justo de Oliveira, ele que é irmão da Beata Lindalva Justo de Oliveira. Veridiano, para mim, eu estou sentindo honrado de estar ao lado do senhor e o senhor nos conceder essa entrevista. Muito obrigado mesmo e seja bem-vindo ao nosso programa Por Acolá. Eu que agradeço. Veridiano, o senhor é irmão, né, da Beata Justo de Oliveira, da Beata Lindalva. Quem foi a Beata Lindalva? Uma criança normal como qualquer outra. Apesar dela ser mais velha do que eu, mas eu recordo o jeito dela. Ela então era normal como qualquer outro irmão. Então como é que era a convivência de vocês dois, né? Era fraternal entre 12 irmãos, né? Sim, vocês eram 12 irmãos. Minha mãe teve 12 filhos, ela era a 6ª filha e eu era o 10º. Então, portanto, eu sou mais novo do que ela, né? Mas mesmo assim eu recordo da convivência que a gente tivemos juntos. Vocês nasceram aqui em Iaçu, em que canto? Aqui, que local da cidade? Sítio Mailada de Baixo, que hoje é conhecido através dos livros como Sítio Mailada da Areia. É uma zona rural aqui da cidade? Zona rural, mas o nome certo seria Sítio Mailada de Baixo. Então nós nascemos lá e com um tempo minha mãe se mudou para a cidade para dar continuidade aos estudos aos filhos. Como é o nome da mãe do senhor? Maria Lúcia da Fé. Maria Lúcia da Fé. Que hoje tem 100 e quantos anos? 101 anos. 101 anos. É impressionante saber um pouco da história, mas aí com quantos anos a Beata ela resolveu sair de Iaçu para dedicar a sua vida às pessoas? Eu acho que ela tinha entre 16 e 17 anos. Ela foi morar em Natal, um dos meus irmãos, para cuidar, ajudar a educar os filhos deles. E lá ela cuidou e educou 3 filhos. Então no ano de 86 para 87, ela começou a se interessar em ser filha de caridade. Trabalhava em comércio em Natal e sempre quando saía do comércio, do seu trabalho, ela passava no abrigo de Juvino Barreto. De lá nasceu, através de um convite de uma irmã, que hoje até reside em Natal, na escola do Marcolino. Aí com esse tempo ela foi para o convento? Ela deu entrada na congregação, de lá fez os estudos em 1990, aliás, perdão. Ela foi para o seu primeiro trabalho, que foi na Bahia, destinada a trabalhar na Bahia. Isso já como freira? Já como freira. Aí daí como era a convivência com vocês com a Beata? Ficou um pouco mais difícil porque ela morava em Salvador, né? E a gente aqui no Rio Grande do Norte, mas no interior. Então sempre o contato que a gente tinha com ela através de carta, telefone e etc. Sempre mantinha a correspondência. Me diga aí, Veridiano, como é para o senhor hoje ter uma irmã que praticamente ela hoje retrata, né? Vamos dizer assim, hoje ela é a padroeira do Potiguar, é a única santa Potiguar e é aqui da cidade e é sua irmã. Rapaz, isso é até complicado para mim, porque muitas pessoas fizeram essa pergunta e eu nunca soube responder. Porque até mesmo foi um choque muito grande com o acontecido, né, do martírio dela. E com o passar do tempo que ela foi beatificada, a gente se conformou mais com esse título da igreja, mas fica sempre um sentimento de sofrimento em saber que nossa irmã, uma irmã de sangue, foi do jeito que morreu, né, martirizada com 44 peixeiradas. E hoje, hoje, na minha concepção, eu já me sinto assim até acostumado, vamos dizer,
com esse título de Beata Lindalva. Não me sinto honrado, nem muito feliz, nem alegre, não. Me sinto o quê? Me sinto como devoto dela. Então hoje, com a história, quando vocês ficaram sabendo dessa notícia, como é que vocês receberam essa notícia? Foi um clamor chocante, rapaz. Porque foi numa sexta-feira santa, a partir do meu dia, que o ocorrido lá em Salvador aconteceu às 7 horas da manhã, mas a gente já veio saber depois do almoço, de 12 horas em diante. Foi quando uma senhora amiga de minha mãe veio até nos avisar. Então foi aquele choque total. Né? Algo que ninguém não esperava. Não esperava, né? Até mesmo por ser ela uma irmã num convento ou numa área de trabalho, num abrigo, né? A gente não esperava que acontecesse isso. Jamais com ela. Seu Veridiano, se hoje o senhor tivesse a oportunidade de estar com ela novamente em vida, o que é que o senhor falaria para ela? Somente uma palavra: te amo. Eternamente um amor de irmão mesmo. Dava aquele velho abraço. Porque apesar dela morar em Natal, que ela foi morar em Natal, e sempre quando ia para Natal nas férias, eu ficava na mesma casa que ela. Então a gente sempre teve uma convivência bem... O senhor tem alguma lembrança boa assim que vocês fizeram juntos? Tenho. Uma vez a gente estava na casa em Cotovelo, na casa de praia, ela no veraneio, e eu tentei fazer umas iguarias de coco com farinha de trigo. Que no caso o que? Iguaria, o senhor diz é o quê? Bebida? Não, iguaria não, é comida. Uma comida, sim. Chama cocorota, aliás. Cocorote. E a massa ficou um pouco dura, e ela mastigando, ela disse: Veridiano, tem uma pedra na farinha. Eu disse: tem não, linda. Eu peneirei. E ela disse: tem, tá aqui. Aí jogou um pedacinho no chão, né? Depois vem saber que não era uma pedra, era um pedacinho do dente. Tava tão dura a iguaria. Você quebrou o dente. Quer dizer que a iguaria que você fez acabou quebrando o dente dela. Foi. Depois foi só zorra o resto da noite, né? Só sorriso, até ela chegar a restaurar o dente. Que naquele tempo demorava, né? Demorava. Mas o bom também é as lembranças, né, que o senhor tem. Isso. Mas apesar nós temos, lógico que nós temos boas lembranças. Mas para falar um pouco de Lindalva era um pouco difícil, porque ela sempre foi calma, serena, era de poucas palavras, sabe? Ela não externava o que sentia. Se tinha algum problema, ela guardava para ela. Nunca externava mais para o restante. Mas ela desde nova, seu Vinícius, sempre gostou de ajudar as pessoas? Sempre gostou de crianças e de idosos. Ela sempre ficou pulando de casa em casa para cuidar de crianças. Isso já aconteceu na comunidade? A última foi com os filhos do meu irmão em Natal. Tá, e tem até uma frase da Beata Lindalva que diz: o coração é meu, deve sofrer, mas o semblante é do outro, deve sempre sorrir. E ela era sempre sorridente, nunca externava o que sentia. Aqui na casa do senhor, Veridiano, eu percebo que o senhor tem algumas imagens dela, né? O senhor tem algumas fotos dela também? Não, nós não temos fotos, porque logo quando instauraram um processo de beatificação, umas irmãs de Recife vieram e levaram muitas cartas, fotos e não devolveram. E, portanto, a gente não temos fotos. As fotos que tem estão na internet. É, aquela já na internet. Exato. A última pergunta que eu vou fazer ao senhor, como eu estava falando das imagens que o senhor tem aqui, o senhor faz muitas orações, faz muitos pedidos a ela, e alguns já foram atendidos? Eu acho que sou um dos devotos número 1, antes de minha mãe. Já alcancei, lógico. Também muitas pessoas perguntam à minha mãe se ela alcançou, ela fica na dela porque diz que praticamente o povo não acredita, que somos da família, sabe? Então a gente guarda pra gente mesmo. Mas com certeza já alcancei. Veridiano, muito obrigado. Não, disponha. Obrigado de verdade por ter compartilhado um pouco da história da sua irmã. E eu não sou açuense, mas sou caicoense, mas moro aqui desde pequeno. E eu amo essa cidade. Eu não conhecia um pouco da história.
para falar a verdade, não sabia que ainda existia familiares da Beata aqui na cidade. E saber que o senhor é irmão dela e a mãe dela ainda está viva também para contar. Graças a Deus. Minha mãe tem 101 anos. Eu espero que ela complete 100, 200, 300 e aí fique pela vida toda. Porque ela... Dos 12 filhos, já se foram 2, mas ainda tem 10. Ainda existe 10. Para contar a história da raiz da família Justo de Oliveira. Então, da Beata Lindalva. Vou encerrando o nosso bate-papo por aqui. Mais uma vez eu lhe agradeço. E que o senhor fique com as bênçãos da sua irmã. Com certeza, já sou abençoado. Que nós todos aqui em Açu, e o nosso programa fica abençoado. Sou abençoado não por ser irmão biológico da Beata, e sim por ser seu devoto. Toda açuense tem que ser devoto da irmã Lindalva e também do nosso padroeiro São João Batista. Com certeza. Tô de volta, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Para você que ligou a TV agora, estamos aqui fazendo o nosso TBT de quinta-feira, né? Ou se é TBT, é claro que é de quinta-feira. A gente tá recordando os nossos programas que fizemos aqui na programação do nosso Tarde Mais. Além do nosso programa, né? Dos meus programas, também dos programas aí de outros apresentadores que a gente traz aqui para reviver. E agora tá na hora da gente ir lá, sabe para onde? Lá pro Porto Piató, conversar, ou melhor, nós conversamos, né, com o historiador Ivan Pinheiro, que ele fala um pouco da história de Açu, sobre como surgiu os bairros. Então, bora assistir. Nosso bate-papo de agora é com ele, Ivan Pinheiro, ele que é historiador e também escritor aqui na cidade. E a gente vai conhecer um pouco mais da história do nosso município aqui em Açu. Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje eu quero saber do senhor sobre Açu. Açu, antes de ser conhecido como Açu, era conhecido como... Como é que se deu a história de Açu? Bem, Açu tem seu início, né, com os índios, né, os índios janduís que habitavam toda essa região, porque no Brasil existiam basicamente 2 tipos de índios, os tupis e os tapuias. Os tupis habitavam o vasto litoral brasileiro, como também o do Rio Grande do Norte, e os tapuias eram mais no sertão. Então o Açu era habitado pelos esses índios do sertão, tapuias, e que tinha como denominação, né, janduís, em decorrência do seu rei, né, que era o rei Janduí. O rei Janduí ele tinha um domínio não só no município do Açu, onde hoje é o município do Açu, nessa região, mas também estendia um pouco até o Maranhão. No caso, como é que ele conseguia isso, porque para essa viagem toda, né? Mas quer dizer uma coisa, eles habitavam ali no redor ali do Rio Açu, por ali? Não, a aldeia principal era onde hoje é Lagoa do Ferreiro, aquela região ali. Por quê? Porque eles tinham, a taba principal era ali. Porque eles tinham a garantia do rio, quando estava, basicamente era perene, né? Eles tinham a Lagoa de Ponta Grande, que estava bem próximo, né, para pesca, essa coisa, e a Lagoa do Piató, que era a segurança deles hídrica e também a segurança de peixes, né? E nesse entorno desse manancial hídrico, tinha toda a caça, né, a pesca, a caça, e também eles plantavam principalmente mandioca. Então, antes de Açu ser Açu, era habitado por índios. Por índios janduís, né? A princípio, eles eram amigos dos holandeses, depois tiveram as desavenças, o rei Janduí teve uma desavença com os portugueses, aliás, em decorrência de alguns contratos que não foram cumpridos, aí passou a ser amigo dos holandeses. E os índios janduís se deslocaram até Pernambuco, esteve com o Conselho de Guerra dos holandeses, no intuito de retirar os portugueses do Rio Grande do Norte, do entorno, então capitania do Rio Grande, né? E aí foi quando começou justamente a tomada do forte, lá em Natal. Os índios janduís tiveram uma participação muito forte com relação a isso aí. Tomaram o forte, os holandeses, né, depois de 3 anos de luta, tomaram o forte em 1633 e os índios, os holandeses ficaram, com o apoio dos janduís,
aqui nos Sertões e no Rio Grande do Norte, até por volta de 1654, por aí. Enquanto isso, os índios janduís faziam basicamente tudo que os holandeses desejavam, né? A guerra era constante, é considerada como Guerra dos Bárbaros. Foi justamente aqui os índios janduís que foram a Uruaçu, né, fazer aquele massacre de Cunhaú e Uruaçu, sob o comando de Jacó Habib, que era um alemão que veio, através dos holandeses, residir aqui na região. E basicamente toda a história contada pelos seiscentistas, pelos cronistas, daquela época, são justamente baseados nos relatos de Jacó Habib, porque ele foi um pouco sabido, né? Ele casou com a filha do rei Janduí, com Domingas, casou com a Índia. Então ele teve todo o acesso, toda a oportunidade, toda a confiança de convivência, né? De harmonia, aquela coisa toda. Foi uma traição. E na verdade ele utilizava os índios justamente para fazer o que ele bem queria, né? Como, por exemplo, o massacre de Cunhaú e Uruaçu, os 2 massacres. Aí com a chegada desses portugueses, né, nos índios, daí surgiu a primeira cidade, não, o município? Os holandeses permaneceram na guerra com os portugueses e com o apoio do rei Janduí, mas só que em 1687 passou a ser, assim, basicamente uma guerra mais fechada, mais violenta, né? Então foram 10 anos de guerra. E para basicamente acabar com essa guerra, a Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, como é chamada nos livros de história, foi preciso vir o Bernardo Vieira de Melo. Ele chegou aqui em 1696 com o intuito de acabar com essa guerra, de acabar com os índios. E realmente conseguiu. Em 1696, ele chega aqui e baixa uma espécie de forte, né, e passa 3 meses aqui na região. Passou esses 3 meses, conseguiu dizimar basicamente todos os índios. Aqueles que eles não conseguiram matar usaram como escravos, né, ficaram utilizando como escravos, e os demais fugiram também para a região, principalmente a região do Ceará, né, a Serra de Ibiapaba, aquela região toda ali. A região serrana, que era onde tinha a garantia de água, né, um clima mais favorável, essa coisa toda. Então, essa Guerra dos Bárbaros durou, alguns historiadores dizem que durou 50 anos, né? Mas, na verdade, mais intensa foi de 1687 a 1697. Foi a mais intensa, que foi justamente quando Bernardo Vieira chegou aqui, que hoje é considerado o fundador, né, do município do Açu. Ivan, depois de tudo isso, em que ano Açu se tornou cidade? Açu se tornou cidade com Vila Nova da Princesa, já tinha foros de cidade, de município. O município do Açu era para considerar a data de município a partir de Vila Nova da Princesa, de 1788, que é 11 de agosto de 1788. Tem até uma rua com o nome, com essa data, né? A rua 11 de agosto. Muita gente diz que é o dia do estudante, muita gente diz que é o dia do aniversário de Aloysio Alves, mas na verdade 11 de agosto de 1788 é uma homenagem à formação do município e que foi a criação da Câmara Municipal. Então, uma das principais ruas aqui de Açu, que é a 11 de agosto, é a homenagem à criação da cidade. A criação do município, a criação da Câmara, do Senado da Câmara, chamavam de Senado da Câmara antigamente, né? Me conta como é que surgiu a história do padroeiro São João Batista aqui em Açu. O seguinte, em 1712, Sebastião de Souza Jorge, que era dono de uma gleba de terras, onde hoje é o centro da cidade, ele fez a doação de uma parte dessa terra à igreja católica, né, para que colocassem uma homenagem a São João Batista, que ele era devoto. Então, em 1712, ele fez essa doação. Em 1718, chegou aqui o padre Manuel de Mesquita e Silva, que foi o primeiro padre do município. E em 1726 foi construído uma capela, né, uma casa de oração, que é mais ou menos onde tem a Praça São João Batista, onde tem aquela estrela,
Na praça tem uma estrela. Então ali é o ponto zero da cidade, porque foi ali que foi feita essa casa de oração. E a terra que foi doada por Sebastião de Souza Jorge foi para a casa paroquial e a capela, e a igreja. Depois, isso foi em 1726, aí foi formada a freguesia de São João Batista da Ribeira do Açu, que é freguesia, mesma coisa de paróquia hoje, mesma coisa de paróquia. A igreja católica era dividida em freguesias. Então, a partir de 1726 passou a comemorar, a partir do dia 24 de junho, se passou a comemorar a festa do padroeiro São João Batista. E depois veio, né, com o tempo, em 1760, foi o início da construção da Igreja Matriz que nós temos hoje. E a Igreja Matriz passou por muito tempo. Você vê ela assim bem arrumada hoje, mas ela foi concluída quase no final dos anos 1800, pelo pai da baronesa. Ele foi construído por escravos na época? Ela começou a construção, vieram as pedras de Apodi, sobre quem trouxe foram os escravos em lombo de boi, de burros, essa coisa toda, de animais, em lombo de animais, porque aquelas pedras, a pedra ali da região do Apodi, você tem como trabalhar ela, né? Você pega aqueles pilares da igreja, todo ele é trabalhado e encaixado milimetricamente, né, uma pedra na outra, então era mais fácil de se trabalhar aquele tipo de pedra, aquele tipo de calcário. Então, o início mesmo da construção da matriz de São João Batista foi no dia 15 de julho de 1760. Quando você olhar a igreja de São João Batista, ela tem uma data, 1726. Agora, só que aquela data não é da igreja, é justamente da criação da freguesia de São João Batista da Ribeira do Açu. Então, o pessoal de casa entender, aquela data que tem na entrada da igreja de São João Batista, no alto, quer dizer que não relata da construção da capela. Da capela nem da igreja, né? Da matriz. Então, ali da freguesia. Da freguesia que foi no terreno que foi doado, da criação da paróquia de São João Batista em Açu. Exato. Inclusive, essa terra, esse espaço, foi utilizado por muitos anos como casa paroquial, ali na esquina, onde hoje é a casa de Maria Eugênia. Tinha uma casa ali colada de Maria Eugênia. Aquele beco era bem estreitinho, não é da sua época, mas Ivan, o pessoal acha que aquela data que tem ali da construção da igreja e também da data de Açu, tem gente que acha. Mas não, a data de Açu é diferente. A data de Açu, né, depende da que data você quer dizer que é a data de Açu. Porque a data de Açu pode ser, inclusive, do descobrimento do Brasil. Isso mesmo. Né? Mas o que se considera, o que se comemora no 16 de outubro é a criação, a promulgação da lei número 124, de 16 de outubro de 1845, quando Açu passou de Vila Nova da Princesa para Açu, ou Cidade do Açu. Se a gente fosse ao pé da letra, o nome de Açu seria Cidade do Açu, porque a lei cria o nome Cidade do Açu. Mas quando fica um negócio grande, ficou somente Açu. Ivan, a nossa conversa de Açu tá muito boa. Açu tem muitas histórias e o pessoal de casa quiser saber mais um pouco da história do Ivan, ele é escritor, como eu falei no início da nossa matéria, ele tem vários livros que relatam a história da cidade. Ivan, eu agradeço de verdade por você ter aceitado o nosso convite de contar um pouco da sua pesquisa sobre a história. E vou deixar para vocês as considerações finais aí, para você agradecer. O interessante aqui, para falar sobre o Açu, mesmo o ideal era que a gente fizesse uma espécie de mesa redonda, com mais alguns historiadores da cidade, um programa de 1 hora, mais ou menos, no mínimo, né? Porque tem muita conversa. Açu, em alguns momentos, a história do Açu se confunde com a história do Rio Grande do Norte. Toda a parte da colonização do Rio Grande do Norte passou por Açu. Toda a parte da economia do Rio Grande do Norte passou pelo Açu. Seja ele na época das charqueadas, que hoje é a carne seca, a carne de charque, tão conhecida carne de charque. Seja na época das charqueadas, seja no extrativismo da carnaúba, seja no algodão. Todo esse período, economicamente, o Açu esteve presente. Na questão das salinas, Açu esteve presente. Hoje, Açu não tem salina hoje porque foi se desmembrando, né? De Canal-Bay, depois Canal-Bay se desmembrou no Porto do Mangue. Aí, Açu é bom, eu posso afirmar? Sem o receio de me enganar. Então, eu quero que o senhor termine com essa frase, que tem um ditadozinho na entrada da cidade que diz: Açu é um pedacinho do céu, né? Açu é um pedaço de céu. Então, do céu não, porque aquela câmera, do céu é trazido. Eu quero que o senhor fale para aquela câmera ali pra gente. Eu vou terminar com o senhor com um ditado
que só o senhor pode falar. Bom, Açu, um pedaço de céu dentro do mundo, é uma poesia, é o final de uma poesia de João Natanael de Macedo. E foi construído aquele monumento na gestão do então prefeito Lorinaldo Soares. O projeto é do artista plástico Gilvan Lopes e a empresa que construiu aquele monumento foi SS Construções e Serviços de Dr. Sandro. Então, uma frase... Açu, um pedaço de céu dentro do mundo. Açu é bom, eu posso afirmar. Ei, tá gostando do nosso programa? Não se preocupa não, próximo sábado a gente ainda continua aqui na Terra dos Poetas. A gente vai conhecer os baobás lá na Fazenda Curralinhos, aprender como é que se prepara uma deliciosa galinha e mais, um bate-papo musical com Lucas Santos. Quer saber mais? É sábado, dia 7 de outubro, aqui no Canal 10. Tá aí, minha gente! Muito bom, né? Conhecer um pouco mais da história de Açu. E agora vou ficando por aqui. E amanhã, sexta-feira, eu volto com muito mais. Fica com Deus. Tchau. Fui!